Bom dia, pessoal! Bom dia! Chegou o grande dia em que nós vamos começar a implantação dos 5S aqui no nosso departamento. Chegou o dia D. O dia D de desastre. Oi? Oi, tudo bem? Ai, chefe, eu nem dormi direito pensando nisso. Ótimo! Porque hoje nós vamos fazer aquela triagem para saber aquilo que a gente realmente utiliza e o que pode ser descartado. Vocês estão prontos para o Seiri? Seiri! Desculpa, será? Chefe, eu ainda não estou convencida, sabe, que isso se aplica aqui na secretaria. Maria, e por que o senso de utilização não se aplicaria aqui? Chefe, e se a gente descartar um documento importante e precisar dele daqui a alguns anos? Ah, lá veio o papo da Maria, acumuladora do departamento. Dá esse papel. Dá pra pro tio. Dá isso aqui. Acumuladora não. Organizada e precavida. Ora, Maria, você não aproveita e desapega daqueles seus arquivos abarrotados e desses relatórios reprovados. Qual o problema com os meus relatórios reprovados? Digitaliza, desapega do papel, Maria das Dores. Mas e se der algum problema? Olha, chefe, já aconteceu da gente digitalizar documentos faltando partes, tá? E foi o papel que me salvou. Não, Maria. Você digitaliza o documento e ainda faz cópia e arquivo espiral, isso aí é desperdício de tempo e espaço. Chefe, ela faz a espiral, bota 2 clipes e um post-it. Será? Porque é tão difícil descartar? Será que eu sou mesmo uma acumuladora? Professor Morita, como eu posso convencer esses dois da vantagem de fazer o descarte? Me convença, professor Morita. Por mim, descarta tudo. Muito bem, fico feliz aí, Diego, Maria, que vocês se convenceram da importância do 5S, ou foram convencidos pelo Cristiano, e chegaram então no grande dia, no dia D, que é quando nós falaremos do primeiro censo do Seiri, que é o censo de descarte ou censo de utilização. Então, Maria, eu sei que é difícil, às vezes, nós nos desapegarmos das coisas. Vendo a tua situação aí, me veio em mente um programa que às vezes eu assisto assim, no começo eu acho engraçado, mas depois me dá até um certo um desespero, assim, que é aquele programa que fala dos acumuladores. Não sei se você já viu, acredito que já, grande parte de vocês já tenham visto na TV a cabo, onde eles vão na casa aí de uma pessoa, e aí muitas vezes por fora não tem nada, e quando eles abrem a porta não dá nem para entrar. Tanta coisa que tem ali. É lógico que eu estou exagerando, mas todo acumulador tem o seu quesinho ali de não querer jogar fora as coisas. Então, Maria, vamos ver aqui algumas regrinhas de como fazer esse descarte para a gente tentar desapegar. E, Diego, por favor, não venha fazer bullying com a Maria com essas séries que nós falamos. Vamos lá? Então aqui, um quarto bagunçado, talvez um quarto do acumulador. Qual seria o primeiro passo aqui que nós faríamos? Aqui um outro quarto, também bastante bagunçado. Qual seria o primeiro passo que eu faria aqui? Ou talvez até no escritório. Então o primeiro passo, que tal um mutirão de limpeza ou um mutirão do dia D? Que é o que nós vamos discutir um pouco mais. Que é o que vocês farão aí. Então vamos lá. Vamos falar um pouco desse senso de utilização ou do Seiri. Principalmente que é a diferença entre preservar e descartar, ou entre o que é necessário do que não é necessário. E aí a pergunta-chave é, vou utilizar isso no futuro? Vocês viram que aí havia um conflito entre o Paulo, entre o Diego e entre a Maria. O Diego queria descartar tudo e a Maria queria guardar tudo. Então aqui como é que eu defino o que precisa ficar e o que pode ser descartado? Por mais que doa, você deverá evitar guardar itens pensando, talvez eu precise disso um dia. Como você mesmo falou, Maria, talvez esse documento já me salvou um dia. Essa é a grande dificuldade desse passo aqui. Afinal, como é que vocês acham que começam os acumuladores? Aquela casa bagunçada dos seriados não começa de um dia para o outro. Começa, talvez, acho que vou precisar disso, eu não vou jogar, e no final
vira-se aquela grande balbúrdia. Vamos para um diagrama aqui, que acho que esse diagrama reflete um pouco melhor como é que eu faço esse processo do que eu descarto versus do que eu preservo. Então aqui, na primeira, eu tenho a classificação dos objetos usados. A primeira grande quebra é quanto à necessidade. Se aquele item é necessário ou se aquele item é desnecessário. A segunda quebra seria quanto ao uso. Se é algo, no caso de algo necessário, se eu uso sempre, quase sempre, às vezes ou raramente. E no caso dos desnecessários, se tem uso potencial, se é útil ou valioso, e se não tem uso potencial. Então aí eu classifico em duas partes também. E a terceira parte, a terceira coluna é o que eu faço depois que eu passei pela necessidade e uso. Então no caso de itens que eu preciso e uso sempre, a ideia é que eu coloque aquilo o mais próximo possível para que eu tenha muita facilidade. Imagina um carimbo que você usa toda hora, você não vai deixar o carimbo lá longe, ter que levantar toda hora, pegar o carimbo. Deixa ali do lado, já que você precisa usá-lo toda hora. Algo que você usa quase sempre, deixa próximo ali, uma vez por dia, não sei, você vai lá, usa, pega. Às vezes, um pouco mais afastado e raramente, coloque ele num lugar separado, num lugar determinado, não tão próximo de você. Então, à medida que você usa mais, você vai distanciando esse item de você. E aqui, no que não é necessário, se não é necessário e não tem uso potencial, que tal vender ou então dispor? Talvez isso aqui, numa secretaria, não seja muito o caso, mas eu já vi muitas empresas que compram alguns produtos errados e aquele produto não sai. E ao invés do executivo, do gerente ou do diretor vender por um preço baixo, ele, não, eu vou deixá-lo aí, porque vai que um dia alguém precisa. E aquilo vai tomando espaço, vai comendo o espaço do estoque, e nós todos sabemos que estoque é dinheiro. E se for algo útil ou valioso, mas desnecessário na minha área, por que não transferir para onde seja útil? Talvez para uma outra área, um item que você usa pouco, seja mais utilizado numa outra área, por exemplo. Então, esse diagrama, ele é a base do nosso senso. E aí talvez você fale, professor, mas espera aí, sempre para mim é diferente de sempre para ele, como raramente é diferente, o meu conceito de raramente é diferente do meu e para ele. Então como é que nós vamos fazer aqui? Foi o que nós falamos aqui, cada pessoa terá aí uma percepção da necessidade e do tempo, ou seja, quanto que ela usa aquilo e o que é raro e o que é sempre, o que é frequente para ele. Dessa forma, as regras devem estar claras de acordo com a política de cada departamento. Então, se vocês já tiverem uma política, revisem. Se vocês não tiverem uma política, agora é hora de vocês sentarem todos e criarem uma política no departamento. Nós sabemos que alguns departamentos precisam ter documentos que ficam guardados por mais tempo, outros que talvez não. Talvez aqueles documentos da Maria ali pudessem estar digitalizados e lá no arquivo morto, tá? Num lugar distante, já que aquilo, talvez eu preciso daquilo, alguém pergunte daquilo uma vez em 5 anos. Tá? Então, isso é que vocês precisarão fazer. E uma vez definidas, precisaremos colocar a mão na massa, que é o que nós chamamos do dia D. Por quê? Porque não adianta eu definir tudo isso, deixar para definir no dia D. Isso aqui, joga no jogo. Tá? Preciso sim, cada área ter esses critérios, uma vez definidos, eu vou e coloco a mão na massa. Voltando ao mutirão ou dia D. Então, vocês não vão fazer isso agora. Então, segura a tentação de já chegar na sua mesa e começar a jogar, isso eu não quero, isso eu quero, isso eu não quero. Segura. O seu gestor o chamará para um dia específico, onde vocês farão, assim como o Cristiano comentou, vocês farão aí o seu dia D. Esse dia D, ele vai agendar um dia e uma hora certa para vocês fazerem essa limpeza. Nós faremos ou no seu departamento ou na empresa inteira. Isso é algo ainda que nós vamos pensar. Nós contaremos aí com a equipe da coordenação, não só a coordenação do seu departamento, mas a coordenação do programa 5S, estarão todos identificados ali.
Nós iremos envolver o pessoal da manutenção e da limpeza. Limpeza é óbvio. Manutenção, talvez uma máquina que nós vamos falar, essa máquina aqui não vamos precisar tanto. Então a manutenção pega, leva, guarda ali, deposita. Teremos muita divulgação prévia, então fiquem tranquilos, vocês ficarão sabendo. Nós fotografaremos e filmaremos, registrando antes. Então, nossa mente funciona muito aquilo que o antes e o depois. Eu vou fazer um regime, tira uma foto antes, tira uma foto depois. Nós vamos tirar uma foto antes e vamos anotar no final quantos quilos nós descartamos, qual o volume, qual a quantidade, tudo isso vai ficar marcadinho. Para quê? Para eu exatamente ter o antes e o depois e qual o impacto desse primeiro censo. Isso é muito importante, tá? Para até a gente começar os próximos censos. Então, segura, por enquanto, não façam nada. Haverá um responsável em caso de dúvidas, que é alguém do gestor, e mais uma vez, aguardem esse momento. E aí, aqui é a hora da verdade. Né? Foi engraçado ali, nós vemos a Maria, né, o Diego discutindo com o Cristiano, mas vamos pensar um pouquinho. Né? Joga a primeira pedra quem não tem materiais em excesso no seu posto de trabalho. Segundo, não encontrou ou demorou a encontrar um documento em pilhas de materiais. Ou está na tua gaveta ali. 3. Quem às vezes não tem uma atitude tal qual a Maria Acumuladora da Silva, utilizando a frase, vai que? Né? Na tua casa mesmo. Férias aí, em geral a gente pega uns diazinhos para fazer limpeza, e sempre tem aquele do casal que é mais acumulador e o menos. O acumulador, não, pera, não joga não, vai que eu preciso disso algum dia. Cuidado com essa frase. E por último, pense uma pessoa organizada e outra pessoa bagunceira. Como é que você imagina as mesas de trabalho do A e do B? Não precisa falar. Então, algumas perguntas para a gente também sermos empáticos e nos colocarmos no lugar da Maria e do Diego que estavam discutindo. Então, Maria, Diego, será que a Maria vai desapegar aí dos documentos que ela tanto gosta? Deixo com vocês agora aí. Entendi. Vou começar agora mesmo a observar o que precisa estar perto de mim, o que é de uso coletivo e o que precisa ser descartado. Muito bem, Diego. E você, Maria? Finalmente se convenceu da importância do descarte? Sim, isso racionaliza o trabalho, elimina o desperdício e torna o ambiente de trabalho mais limpo e saudável. Maria das Dores Acumuladora da Silva, você está realmente convencida, desapegada daqueles seus arquivos abarrotados? Bom, eu entendi o porquê, só que eu não sei se eu vou ter coragem para fazer. Escuta aqui, Maria. Estes são aqueles papéis inúteis que estavam nas suas gavetas? Inúteis também não, né, chefe? Eles precisam ser arquivados ou podem ser descartados? Sim. Ótimo, dá aqui. Não! Talvez. Desapega, Maria das Dores. Coragem, faça a coisa certa. Vai, Maria, vai. Vai, Maria, vai. Vai, Maria, vai. Vai, Maria, vai. Vai, Maria, vai.